Então vamos receber o pastor Felipe de Montemor. Ele vai estar conosco nessa tarde, conversando um pouquinho sobre a importância de lideranças, da formação de lideranças dentro das nossas comunidades, dentro da nossa ICLB. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre ele que move também o coração das nossas comunidades, a liderança, por que é tão importante, né, formar novos líderes na ICLB. E dentro disso também a gente vai conversar um pouquinho sobre os dons, sobre o testemunho, sobre o servir. E assim nós saudamos então o nosso convidado de hoje. Boa tarde, pastor Felipe, seja bem-vindo aqui no Lola Talk, na nossa Lola Paluter, aqui para o nosso bairro dos Pires. Boa tarde, pastor Elfo, boa tarde, João. Boa tarde a você, ouvinte, que neste momento está escutando a rádio. Nossa, você falando agora, pastor Felipe, eu lembro de uns anos atrás, quando eu estava aqui como PHM, então, Felipe, passando por essa formação de liderança, né? Tá vendo? Olha só, o tempo passa, né? O tempo passa. O tempo passa, o cabelo branqueia ou cai, né? Não, no caso aqui vai caindo, mas tudo certo. É isso aí. O tempo vai passando, graças a Deus, e a gente vai também tendo essa bonita caminhada em conjunto, né? Então, o tema de hoje é liderança, um tema importante para as nossas comunidades, também para a nossa igreja em si, para a vida dinâmica, né, de fé das nossas comunidades. E vamos por partes, né? Nós temos aqui alguns materiais da ICLB que nos falam de lideranças. Nós temos o Guia do Presbitério, imagino que quem nos ouve agora já tenha tido contato com ele, o tão famoso e conhecido PAMI, né, o Plano Missionário da ICLB, e também nós temos, né, talvez ele não seja tão lembrado, mas nós temos também um outro material que é bem interessante, né, que também nos convida sempre para olhar, né, e estudar também a questão do ser missionário, enfim, né, também a participação das lideranças nessa questão das metas missionárias, que também é um planejamento para dentro das nossas comunidades. E nós temos visto, não sei se é só eu que tenho essa percepção, Felipe ou você, mas será que nós estamos um pouco carentes de lideranças dentro das nossas comunidades? Bem, eu posso dizer, pela minha experiência até aqui, que as comunidades por onde eu passei, assim, a gente sente essa carência de lideranças, assim. Quando a gente fala de liderança na Bíblia, sempre está presente, assim, é quase uma palavra sinônima, pode dizer, né? A questão do servir. Parece, assim, está sempre lado a lado. E tivemos a eleição de presbitério há pouco tempo aqui em Montemor, e eu deixei bem claro para o pessoal, assim, olha, o caminho que vocês estão levando não é um caminho de autoridade, não é um caminho de poder, é um caminho de servir. Um caminho de alguém que se entrega, né? E ao analisar, então, a comunidade, não só aqui de Montemor, mas também outras comunidades ao redor, assim, a gente percebe que é quase mútuo o pensamento, assim, falta liderança, falta gente para servir, mão de obra, né? E como resolver isso? Então, acho que essa é sempre a pergunta que a gente faz, né? Como que resolve essa situação? Pois bem, nós tivemos tempos fabulosos aí de formação de líderes na década de 60, 70, né, 80, 90. Nós temos aqui umas safras, né, Lutero, Nardão, enfim, Vilmar, né? Aqui falando para a comunidade dos Pires, Carla, Ribeirão Preto. Então foi um tempo, né, de ouro, digamos assim, né, de investimento em formação de liderança. Hoje nós temos seminários, nós temos, né, algo um pouco mais reduzido do que eram, na verdade, esses tempos de formação. E a gente sente falta também, né, onde os membros leigos, né, digamos assim, as lideranças eram também formadas nesse sentido para ajudar no pastoreio da comunidade, né, para ajudar ali, não só ver como uma questão burocrática, mas também na questão do zelo pela missão, né, o zelo pela continuidade e vida da comunidade.
Então a gente tem ali os nossos manuais hoje, mas em si são materiais para estudo, para consulta, né, dos nossos líderes, nossos também presbitérios, mas não temos aquela formação que tínhamos no passado, né? E isso acredito que faça falta, né, nesse nosso período de hoje. Até nas nossas conversas, né, Felipe, a gente às vezes vislumbra, sonha, né, que pode talvez trazer, iniciar uma conversa, um diálogo, para que na nossa UP seja desenvolvido um trabalho de formação de lideranças, né, para dentro das nossas comunidades, a nível de UP Campinas. E nessa questão, a gente vê que também temos trabalhado muito, né, nesses encontros de jovens, enfim, de mulheres, mas em específico, a questão da formação de lideranças, ela precisaria ter um tempo mais dedicado a isso, né, exclusivo para tal. Então, né, nós temos no presbitério, né, não é apenas uma burocracia que o presbitério cumpre, mas também o zelo pela missão, né, a necessidade de um planejamento estratégico, enfim, de estudos bíblicos para essa formação é importante, mas também a gente precisa, né, olhar pela questão de fé, pela questão do testemunho, e tudo isso faz parte também do ser líder, né, de uma formação de liderança. Felipe, então você acha que seria interessante trazer esse seminário de formação para as nossas comunidades a nível de união paroquial aqui de Campinas? Eu não só acho que seria interessante, eu acho que é extremamente necessário também a gente pensar, refletir sobre isso e trazer esse material, né? Porque quando a gente fala de capacitação de liderança, o ministro, ele é passageiro na comunidade. Ele vem, vai ficar ali 3, 6, 10 anos, mas a tendência é que ele vai embora. E a comunidade, ela precisa de membros ali que deem continuidade no trabalho nesse sentido. Então, ter pregadores leigos, pessoas, membros ali capacitados para isso. Eu sei que Pires tem ali, ó, Ardão, Lutero, outros, né? Aqui em Montemor, a gente está querendo fazer um curso sobre isso. Eu pretendo aplicar eu mesmo um curso sobre capacitação de liderança para pregadores leigos. Ao mesmo tempo, a gente pensa assim, poxa, mas aí a SLB como uma grande instituição poderia lançar um curso assim. Exatamente. Poderia Até voltar, lançar, né? né, dias de oratório, mas foge um pouco do nosso orçamento. Poderia voltar com esses cursos, né? Enfim, que, né, se tiver que ter um valor, tal, mas que seja simbólico, né? Que seja acessível também para os membros. Falando desse curso de pregação e oratória, nós temos um membro lá de Ribeirão Preto que está fazendo ele, né? Esse curso. O Henrique, então, ele topou, né? Eu mandei para ele, disse, olha, se você tiver interesse e tal, né? Só que ele, né, o valor não é tão legal assim, mas disse, não, eu topo, eu gosto, já fiz em outros momentos, né? Quando ele morava no Sul. Então ele está fazendo esse curso, né, de pregação e oratória. Então isso é bacana, né? Quando a gente vê assim também que apesar de, né, de todo um custo envolvido, né, ainda gera interesse, né, desperta também essa questão da liderança de novo. Porém, eu ainda penso que deveriam ser cursos mais acessíveis, né, agora falando do valor, né, até para as pessoas também ter essa liberdade também de, nossa, eu quero, né, mas, enfim, o valor não me ajuda. Mas eu, pensando só na questão do acessível agora custo, eu penso também na praticidade. Se você fazer um curso, por exemplo, de pregador, para pregar na comunidade online, é diferente de você ir lá ali na hora, na frente do púlpito, pregar, né? Uma sensação, uma experiência totalmente diferente. Né? Não sei se você chegou a fazer esse curso. Não cheguei a fazer. O curso que a ISLB está oferecendo, não. Eu fiz curso de oratório e pregação na faculdade. Eu fiz na época lá, né, na minha formação, na EST, mas também fiz depois que precisava se fazer para o tempo da pandemia.
Hum. A gente tinha que se reciclar em termos de pregação e oratória, né? E tinha que fazer tudo online. Então, Mas assim foi, foi. você diria assim, é o mesmo curso que está sendo aplicado agora? E não, em outro molde. Ah, sim. Que eu vi assim, dei uma lida, é bem diferente. Mas em si, esse curso de pregação e oratória também pode vir a ser uma formação de liderança, mas ainda eu acho que a SLB poderia desenvolver, né? É, Uhum. uns outros cursos, enfim, seminários para que a gente tivesse, né, esse incentivo, pudesse incentivar as comunidades também, ver dentro das suas comunidades quem ali, né, se identifica, quem poderia ser essa pessoa, poder indicar, né, a comunidade reconhece, envia, né, isso seria bem, bem legal, né. Eu acho que seria também um renovo dentro da missão da própria SLB, né, Ah, com que a gente fala certeza. tanto em missão, A mas a gente gente falou de fala só, liderança né, aqui como alguém que prega, né? exato. Por exemplo, aqui, né, a gente tem o Lutero, Nardão, Vilmar, que eles também têm autorização para, em casos de emergência, não havendo ministro ou ministra, eles também fazem essa questão da Santa Ceia, né, levam Santa Ceia, né. Uhum. Então, é alguém assim que, de repente, né, que a gente sempre diz, né, que não precisem, mas se precisar, né, também tem essa função que a gente olha sendo também tão importante e valorosa dentro de uma comunidade, né. E a gente passou agora, lembrando por esse seminário também, né, do sínodo com a juventude, com a liderança jovem. Até perguntei para o João como é que foi, né, esse seminário, quais são as primeiras impressões. A gente poderia dizer que ele também pode ser avaliado. A gente pode dizer que esse seminário é uma formação de líderes jovens para dentro das nossas comunidades? Bem, talvez o João depois vai querer responder sobre isso também, né? Eu Ele também participei ali está junto com livre para ele. Aí, ele tá livre para trocar uma ideia com a gente aqui também. show. Eu participei ali, eu diria assim, ó, pelo que eu participei, eu não fiquei até o final, né? O João Uhum, ainda depois ficou no sábado à noite, no domingo também, né? Do pouco que eu vi ali, eu diria que sim, contabiliza e conta muito para uma capacitação de liderança, porque são pessoas ali que, estando presente, aprendendo um pouco, para depois liderar na comunidade, isso é muito bom, facilita muito, né? Uma experiência marcante, digamos assim. Até uhum. porque eles aprenderam sobre liderar, sobre dinâmicas, jogos e tudo mais, né? Então, digamos assim, não tão expert no assunto, Uhum. mas ganhou o básico ali para saber se virar. Tem um texto, né? Qual é o evangelho que fala que para recém-nascido você tem que dar um alimento que ainda é líquido, né? Então foi de repente foi nessa questão assim, né? De é, o básico, né? A base ali, né? Nessa no que se refere à formação de liderança. Nós temos o nosso do nosso guia do presbitério, aliás, né? A questão, né, da natureza da liderança, o sacerdócio universal de todas as pessoas cristãs. Sim. E a liderança na SLB não é vista como uma hierarquia de poder, né, mas como um serviço, diaconia. Ela se fundamenta, então, no princípio luterano do sacerdócio, né, universal de todos os crentes. Isso significa que cada um de nós, né, pessoas batizadas, nós temos dons que devem ser colocados a serviço do corpo da comunidade, né? Para que essa comunidade também ela se desenvolva, ela cresça, né, em termos missionários, mas também de comunhão. E a liderança ela é exercida em conjunto sempre, com o ministério ordenado, ministro, ministra, né, pastores, enfim. E também ali com os ministros não ordenados, que são os membros do presbitério, né, que assumem essa questão também de pastoreio junto, né, com os ministros. O presbitério, então, ele é um órgão executivo da comunidade, né? Ele tem as suas funções ali de liderança, que incluem o zelo pela palavra,
né? Eles precisam sempre estar atentos também, né? Garantir ali que a pregação, e o ensino estejam de acordo sempre com o evangelho. E também cabe-lhes a questão financeira, né, e administrativa, administrar os bens, contribuições, o patrimônio da comunidade, né, e tudo com transparência e também fidelidade. Então a gente tem essa questão presente no presbitério, né, que eles seriam os nossos, como diria, né, o ministério não ordenado ali que trabalha junto com a gente, né. Então, cabe também não só a questão administrativa, burocrática, financeira, mas também essa questão do ato de pastorear, né, de ajudar a promover a missão dentro da comunidade, né, promover o crescimento, a comunhão, o engajamento, né, tanto nas causas para dentro do muro da comunidade, tanto também para fora, né, a questão de olhando pelo lado social e também missionário, né. E aí o guia, ele também destaca, né, que exercer a liderança exige certas atitudes. Isso é bem importante. Então, testemunho da fé, né, o líder deve ser um exemplo de vida cristã e participação na vida comunitária. Então, os líderes precisam estar também nessa postura de escuta, né, de ouvir a comunidade, buscar um consenso e agir também dentro das necessidades dessa comunidade. Que não hajam, né, também com autoritarismo para dentro, né, que a gente às vezes encontra algumas questões assim. Entender que a comunidade local faz parte de uma estrutura, né, maior, que é o sínodo, a Igreja Nacional. E o relacionamento, então, com o Ministério Ordenado é um ponto que precisa ser bem alinhado, né, onde ambos precisam ser respeitados, né, e trabalhar em conjunto para que, então, essa comunidade consiga ser projetada em termos de missão e também de comunhão. Quando a gente fala ali do guia do presbitério, né, ele traz de forma muito clara e muito bonita aquela questão do presbitério como corpo de Cristo também, né? Que eles têm ali a sua função, o seu trabalho, digamos assim, mas que apenas trabalhando em conjunto, todo mundo unido, é que isso funciona, né? Acontece, né? E é muito legal porque ele também traz a ideia de que o pastor não é a cabeça. Exatamente. O pastor faz parte do corpo ali tudo, mas a cabeça é Cristo, né? Sim. Então todos precisam trabalhar em conjunto para isso. E é bonito observar, eu trabalhei o guia do presbitério ano passado com o pessoal aqui de Montemor, né? Liderança esse ano eu quero trabalhar de volta com as lideranças eleitas. Já entreguei para eles lerem, vou dar uma cobradinha depois se eles leram. Mas quero trabalhar isso com eles no sentido de que, como igreja, a liderança não é apenas daqueles que foram eleitos em assembleia. Exato. E muitas vezes, infelizmente, a gente acaba pensando isso. Não tinha ninguém, vamos colocar esses ali mesmo, né? Não é desse jeito, né? Não sei se o João, por exemplo, faz parte do presbitério ou não. Não. Não? João, você Mas sabia que você podia participar da reunião? Como é que é, Felipe? Vê que você pode participar da reunião do presbitério? Ele participa? Eu participo Ele representando a juventude dele. Então, esse infelizmente é um problema que muitas comunidades passam. Elas acham que apenas quem está ali nos 6 principais cargos na diretoria, decidem, né? Na diretoria. E não. Quem está ali à frente foi eleito para tomar essa iniciativa, mas é uma decisão em conjunto. Exato. Então participam hoje, né, do nosso grupo do presbitério, das reuniões, então o João pela JE, tem o grupo da família, o grupo da decoração, a oase, o culto infantil, né? Então tem os líderes de cada grupo, no Ministério do Louvor. Então todos eles participam, né, nessa reunião sempre. Então eles traçam, né, junto com a gente, com diretoria e pastora, a questão do planejamento missionário, né? As atividades também. Então, tudo ali sempre é com a participação deles, né? E é mais que justo, né? Porque eles são as nossas lideranças dentro dos grupos. Aqui em Montemor, eu estou seguindo um exemplo que eu peguei do pastor Eldo Krieger, ali de Rio Claro, né? De a gente ter as nossas reuniões mais burocráticas, em que a gente decide ali os assuntos mais internos, né? E as nossas reuniões de planejamento, onde daí se encontra com lideranças da comunidade também,
E faz aquela pergunta assim, né? Tipo, o que que tá bom, o que que pode melhorar, sonhos, expectativas e tudo, né? Para decidir o futuro junto, né? E a gente sabe que, ainda que todos participem juntos, tem assuntos, às vezes, que não convém, digamos assim, a todos os membros, eu penso. Vai É, falar ali de banco, de burocracia, de tudo. aqui a gente, eles participam dessas conversas também, né? Então Ah, isso é muito bom, então. Tem maturidade para isso. não, é uma turma assim bem preciosa, então eles sempre estão a par de tudo também, né? Então isso é bem Sim, gostoso de experimentar. eu sei que eu sou o convidado aqui, mas eu vou fazer uma pergunta então para ti, ó. Na faculdade você falou muito sobre isso e eu vejo que a SLB ela tem tentado entre trancos e barrancos, né? Espero que a SLB não escute essa crítica, Jogou, jogou ao mas vento, chega longe. trabalhar a questão ali do sacerdócio geral e educação cristã contínua, né? Hum, Então, quando a gente fala de uma educação cristã contínua, a gente tem aí um desafio muito grande. Por quê? Porque a educação cristã, ela começa já na escolinha dominical, né? Já ali no, com as crianças, quando elas são pequenas, depois passa o ensino confirmatório, e a ideia é de ser algo contínuo. Então, vai para a juventude, da juventude, depois pega ali, às vezes, um cargo de liderança, né? O próprio grupo da juventude, depois participa ali grupo de homens, grupo de mulheres. É algo contínuo, digamos assim, você não para. uhum, E justamente nesse trabalho contínuo, você também vai formando líderes, né? Então, você percebe ali, poxa, a criança participou da escolinha dominical, fez ensino confirmatório, está participando da juventude. Aí você chama ela um dia para ajudar no louvor, ou preparar uma dinâmica, enfim. Então, nesse sentido, capacitação de liderança é algo que ela vai se tornando natural. uhum. Pelo É um menos eu percebo processo, assim, né? é algo que surge natural, né? Hum, Mas quando a gente olha agora para a ISLB como um todo, a gente teve ano passado uma assembleia ali que os presbíteros que eles falaram assim, quase unânime, falta liderança, né? Falta povo. hum. Onde será que a igreja, nesse sentido, falhou nisso, né? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente refletir se a gente quer mudar, precisa consertar o erro, né? Nessa falta de liderança geral, né? Que a gente olha nas comunidades, né? E aqui eu já estou me preocupando lá daqui a 2 anos, porque a gente precisa cativar novos líderes para dentro, né? Para estar motivando a comunidade. Como fazer isso, né? Nessa carência que a gente vive hoje. Respostas talvez não tenha só uma, tem algumas respostas, né? Tudo depende também do pastoreio, depende como cada um encara, percebe a liderança, se é como peso, se é como serviço, se é como para o reino de Deus. Então, tudo aquilo que eu extravaso pode cativar ou não a pessoa que está ali, né? Que de repente pensa em ajudar, pensa, né? Em colocar-se à disposição, né? Então, isso também, não sei, eu pessoalmente penso isso. Mas, enfim, né? A questão acho que é mais profunda quando a gente olha para esse LB Eu no faço uma todo, né? análise, assim, uma análise mais minha, não teve nenhuma pesquisa científica por trás, nem nada assim, né? Mas a gente percebe um buraco, digamos assim, né, na faixa etária de SLB, né? Então, a gente tem ali o grupo mais 50 para mais, aí fica meio quase um vazio, assim, e depois daí a gente tem os adolescentes, né? Uhum, Parece que aquela geração ali entre os 20 a 50 a gente não conseguiu dialogar muito bem. E quando a gente para analisar, digamos assim, capacitação de liderança, é justamente essas pessoas que estariam entrando agora na caminhada de liderar, né? exatamente. Então, Então a gente tem esse déficit, né? Dentro de um parâmetro geral, né? Onde estão essas pessoas, né? Que estão ali na minha faixa de idade agora? Vamos jogar ali dos 25 aos 50, né? Cadê? Né? Mas tem gente que faz, né? Eu não preciso me colocar à disposição. Tem tantas pessoas, e quando você vai olhar essas tantas pessoas, são aquelas mesmas de 2 anos, de 4 anos, de 6 anos que estão voltando de novo, porque ninguém existe quis. essa lacuna, né? Existe esse déficit dessa faixa etária, né? É bem isso, né? É.
Então, onde estão, como sobrevivem, né? Que fazem. O que nós, enquanto igreja, precisamos desenvolver, porque assim, para mim, a gente fala muito, muito de missão, muito, mas esquece de trabalhar o chão mesmo da comunidade, que é o trabalho com lideranças, né? Lideranças apaixonadas, que queiram estar ali, né? Claro, Que se demanda sentem bem estando tempo. ali, que se sentem felizes em estar ali, e que Exato. involuntariamente, digamos assim, faz missão. Quando você se sente bem num lugar, quando você está gostando de servir ali, involuntariamente, isso surge de forma Uhum, natural, você uhum, convida outras pessoas a estarem também. com certeza. E se eu encaro isso de uma forma, tenho que ir lá de novo, puxa vida, né? Transformo isso num peso, isso também comunica muito, né? Para dentro, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa aqui também sobre essa questão de liderança, né? Separei alguns tópicos aí. Primeiro, assim, o que a Bíblia fala sobre capacitação de liderança. Se a gente se vê como isso, ali é uma igreja de Jesus Cristo, né? Uma igreja de Deus, a gente sempre tem que prezar muito o que a Bíblia fala sobre isso, né? Hum, Bem, fato é, a liderança não nasce pronta, né? Ela se cria, ela é formada, né? Às vezes a gente pensa assim, quer pegar a melhor pessoa para aquele serviço. às vezes não é. E acha assim que a pessoa já vai estar pronta, muitas vezes, sendo que não, que é uma formação, é um É, preparo, leva tempo, né? Quando a gente olha para Jesus e os discípulos ali, Pedro era um pescador. Aí a gente lê os textos e pensa, nossa, virou um grande pregador assim, né? Rapidinho, de um dia para o outro. que Não, nada, levou 3 anos. que nada, ainda levou muita bronca de Jesus. E agora levou muita bronca, né? Então, alguns exemplos, assim, no Moisés, por exemplo, ele Uhum. precisou aprender a compartilhar responsabilidades. E como ele se transforma depois, né? Eu fiz um apanhado assim, então tem a liderança, né, de mansidão e de delegação, quando ele aprende a delegar também, né? A questão da liderança, que ele não conseguia resolver tudo sozinho, né? Até então ele pegava para resolver tudo sozinho ali. Todos os problemas de Israel, 400 mil pessoas, ele tentava resolver sozinho, né? Coitado. Que bom que ele teve um bom sogro. Olha, a autoestima dele e a coragem eram grande, viu? Porque Que bom noção que não ele teve tinha um bom nenhuma. sogro que mostrou o caminho, né? Noção ele não tinha nenhuma. Mas aí, em contraponto, a gente vê também o sucessor dele, né? Josué, que Josué, lidera com coragem e foco, né? Então ele vem com uma estratégia, ele vem uma liderança baseada na execução, né? De visão, obediência e tal, né? Então ele já vem, então já acontece essa transição de liderança, né? Então agora vem, né, um novo conceito aqui, né, a partir de Josué, né? Ele inspira o povo pelo exemplo da coragem, no campo de batalha, ele já vem com outra estratégia, né, de liderança. Então isso é bacana. Aí vem a liderança de Débora, que é por sabedoria e estratégia, né? Ela é uma juíza, né? Uma um das juízas que a estrategista. gente tem. Então, ela exercia uma liderança civil e espiritual, né, em um tempo de crise. Não apenas decidia questões legais, mas também planejava estratégias de libertação para a nação, né? Então, assim, a ideia, né, de liderança dela, né, era o discernimento e a capacidade de motivar os outros, né, a agirem no momento certo. Então, nossa, isso fica meio óbvio, mas também não. Que momento é certo, né, que essa mulher fazia isso? Então, nesse sentido, né, são lideranças assim que inspiram a gente hoje, né? Sim. E aí depois ainda vem Neemias, né, a gestão de persistência do Neemias, né? Esse foi o cara. Então ele era um copeiro real, né, que se tornou um reconstrutor das muralhas de Jerusalém. Então ele é um exemplo aí de gestão de projetos, planejamento, logística, motivação, né? E também motivação de equipe, né? E também enfrentamento ali da oposição lá. Então o líder, né? A liderança dele tinha uma questão assim um pouco mais persistente. Sim. Aí É depois, interessante observar todas essas pessoas é, assim, muitas delas falaram, não estou apto. Moisés falou, olha, eu não sei falar, eu tenho minhas Moisés, dificuldades. A gente percebe ali Josué falando assim, olha, eu não tenho coragem para lidar com esse problema aí, não. viu? Também Débora a gente vê esse ímpeto, tudo assim, mas ao mesmo tempo a gente percebe as pessoas ao lado ali não estavam
muito confiantes, digamos assim, né? Ele também Sim. ficou na dúvida, né? É. E aí tem a questão da liderança, né, de Davi ali também, né? Então, ele cometeu vários erros, enfim, né? Lembrando que um líder também precisa ter consciência dos seus erros, também precisa saber se arrepender, ele precisa disso, né? Então ele vem com uma questão mais emocional ali também, né? Uma questão de fé, de postura, e que, querendo ou não, desanima, mas também, em certo ponto, chama a atenção, né, das pessoas que estão com ele, né? Ele, o rei, ele, né, o líder, e ele se curva. Ele precisa também se arrepender, né? Então isso é algo bacana. Nesse sentido, a gente percebe também que formação de liderança não é só formar líderes, mas é uma formação também espiritual, né? Com certeza. Você precisa se colocar sempre a dispor de Deus, se colocar a serviço de Deus, e isso é algo que vai sendo trabalhado em você. Uhum. Ele vai capacitando, ele vai dando preparo. E ninguém aqui nasceu Para pronto. analisar os discípulos, a gente vê ali também simples pessoas que se tornaram grandes pregadores, né? Esses dias eu até comentei na comunidade, assim, né? Não diga que você não pode ser como os discípulos de Jesus. Até porque vocês já têm mais orientação, estudo do que eles. Eles eram simples. Pedro era um simples pescador, pecador também, né? Também. Tiago também. Tiago, pescador. Ali, talvez o que tinha um estudo a mais, digamos assim, era justamente Mateus, que conhecia dos números, tinha conhecimento sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente percebe que faltava ali o conhecimento judaico daí, né? Exato. Então, assim, a gente tem vários, né, exemplos de liderança aí para dentro, né, sem deixar de falar de Paulo também, né. Então, se a gente olha para uma liderança, ela não nasce pronta, ela vai sendo lapidada, capacitada, né. Então, e é interessante observar o que Paulo fala sobre todo esse conhecimento também anterior a Cristo que ele tinha, né? É muito interessante. Então, Paulo também, ele sabe que ele precisa agora, que ele precisa contar com mais líderes, então ele passa a formar uma liderança também, né? Então vem Timóteo, Tito, né? Então ele começa ali também a formar os seus líderes, né? Para que o ajudem, né? Então o sucesso de um líder também mostra a capacidade dele, né? Em preparar também ali os seus sucessores. Isso acontece, deveria acontecer e deve acontecer nas nossas comunidades também, né? Por exemplo, quem são os líderes hoje? Os líderes estão preocupados no momento que eles ficarem na retaguarda, quem vai ficar na frente? Quem vai ajudar na comunidade? Quem vai ajudar a pastora, o pastor, né? A gente tem conversado aqui sobre isso, assim, essa renovação de liderança. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, colocamos pessoas ali bem respeitadas na comunidade, pessoas que estão por dentro de toda a burocracia, de tudo, mas fizemos questão também de colocar como vogal pessoas novas ali que estão chegando, que estão começando, digamos assim, algumas já têm mais tempo, outras nem tanto, mas para ir aprendendo e se familiarizando com isso. Aqui também a gente está nesse processo, então o pessoal que veio de profissão de fé, né, tem alguns que assumiram alguns cargos, suplência, enfim, né. Conselho fiscal, que estão também na liderança da UASE, enfim, né. Então a gente estrategicamente posiciona eles ali para que eles possam entender um pouquinho o processo, possam ir conhecendo, né? E também esse processo luterano de ser, né? Diretoria, de ser presbitério, uma vida, como, né, se desenha essa vida em comunidade, a vida cristã. E é um processo bem gostoso, a gente vai acompanhando, tem algumas dificuldades no início, né? Então, precisa se adaptar, é tudo muito diferente, mas com o andar da carruagem, as coisas vão também... As melancias vão se ajeitando. Como diz o nosso ancião de Rio Claro. Exatamente. E aí a gente tem um exemplo aqui do seu Luiz, né? O seu Luiz, ele está com a gente, né? Ele é um dos suplentes do Conselho Fiscal, mas ele participa da reunião, ele vem com gosto, né? Ele quer aprender. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê ele vindo, né? E participando das reuniões, né? Ele vem
Ele vem de livre, espontânea vontade mesmo, né? Porque, nossa, hoje tem reunião no presbitério, tem que ir lá, né? Então ele vem porque ele gosta, né, de aprender, né? Então para ele a SLB é uma novidade, né? Um sistema de funcionamento de uma comunidade luterana. Então ele vem de outra vertente, né? De outra religião, enfim. Então para ele tudo está sendo, né, fantástico, essas descobertas, né? Diria assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, muito conteúdo, muita riqueza, e é o que me parece, muitas vezes a gente não está sabendo utilizar. A gente não sabe delegar, distribuir, apresentar, né? Eu acho que isso está faltando hoje para dentro da SLB. Sentar, né, e fazer um tour dentro, né, dessa questão tão importante que é a formação de lideranças, né? Por que tem que ter liderança? Qual é a importância? O que faz uma liderança, né? O quanto isso é vital para a vida das comunidades. Então, né, eu acho que está faltando um pouco isso, trabalhar isso de uma forma mais direcionada, mais dedicada também, né? Olhando no âmbito geral, assim. Que a gente pensa, não, vai chegar a eleição daqui a 2 anos, até lá a gente vê, a gente arruma, a gente vê, né? Mas não é nessa questão. A gente precisa preparar, fazer como Paulo fazia, né? Já ia preparando ali as pessoas também, né? Vou dar um exemplo aqui de Montemor, então, assim, né? Quando eu cheguei, eles queriam um grupo de casais. Eu, não, bora, vamos lá, vamos ter grupo de casais, sim, né? Só que eu não vou fazer isso sozinho. Ali eu já bati o martelo, você não vou fazer isso sozinho, preciso de 2 casal para pegar junto. E teve ali 2 casais que pegaram junto, e a gente tem feito. Vamos ter agora, dia 30 de maio, o nosso encontro aí sobre as 5 linguagens do amor, palavras de afirmação, né? Então, primeiro encontro ali, eu falei, olha, vocês me ajudam a receber o povo. Então, eles fizeram a acolhida, receberam todo mundo, me ajudaram numa dinâmica. E conforme foi passando os encontros, eu fui passando mais tarefas também, né? Às vezes já não era mais só acolher, agora já era fazer alguma parte ali do encontro, né? Eu tenho grupo de homens, também peguei homens ali junto para ajudarem, organizar tudo. Ele já está bem preparado, digamos assim, está bem calejado. O outro, membro novo, está começando, está entendendo, mas coloquei para ajudar também. Eu acho que você tem potencial para isso, seria muito legal ter tua ajuda. E os demais grupos que eu vou criando também, vendo ali gente que pode ajudar e pegar junto. Nesse sentido. Até nesses tempos eu trabalhei com o pessoal da juventude, né? A questão das confirmandas, a geração é outra, né? A vida, a dinâmica delas é diferente do que a do grupo da JE aqui. Como a gente vai incluí-las, né? Como agora fazê-las gostar desse grupo, né? Como se aproximar, como falar com elas, né? Porque elas são as nossas futuras lideranças também. Sim. Então, é isso o desafio, né? Mas eu acho que a gente vai devagarinho, vai indo, né, João? Eu acho que convidando para o vôlei e cuidar para que ninguém se machuque é um bom caminho. Tratando da Gabi Tessner, ou ela tira a tampa do dedo, ou ela faz alguma coisa. Não se machucar no vôlei que é o problema. Mas faz parte também, né? Mas essa questão assim de como a gente se preocupa com as nossas futuras lideranças, né? Como, por exemplo, a JE e o presbitério olham para o culto infantil agora. A gente pensa, não, mas isso tem muito tempo. Não tem. Eles podem estar no culto infantil e de repente não vir mais para o ensino confirmatório, não estar nessa fase de idade, né? E aí a lacuna aumenta, né? Na faixa etária que a gente tinha uma, vai ter outra, né? Então, nesse sentido, assim, né, como é que está a nossa sucessão, né, em termos de liderança, né? Como é que a gente está se preparando essas questões, né? Mas falando de curso de capacitação de lideranças, eu vi agora aqui no site da SLB que tem o curso Servir e Liderar. Capacita pessoas para o exercício de liderança em diferentes contextos, né? E ele é gratuito, só que tem vários módulos aqui. Sim, ele tem, eu estou até com ele aberto aqui. Público-alvo, lideranças comunitárias, ministros e pessoas que querem conhecer mais sobre os temas abordados do curso. Quais são os temas? Nós temos ele começa o módulo 1 ali, história, missão e unidade. Isso, depois sacerdócio geral, personalidade luterana, liderança servidora, sacerdócio geral, gestão de competências 2, planejamento missionário, fé, gratidão e compromisso, que fala na questão, né, da vida financeira da igreja, ofertas, dízimo, contribuição, né?
Aí vem comunicação, e aí me chama atenção, né? 2 módulos de comunicação. E então a gente fica pensando, né? Tem coisas aqui que de repente a gente precisa repensar, né? E a comunicação ela tem um espaço grande, né? Importante dentro da nossa comunidade, o que nós estamos comunicando em termos de liderança, né? Então, nesse sentido, assim, eu falo, né? E gostaria muito de fazer e também motivo, já que é gratuito, né? A gente pode dar uma olhadinha no site lá do Luterano, né? E procurar por esse curso aqui de liderança, servir e liderar. Uma ótima oportunidade. São 8 módulos com 2 a 3 aulas cada um. Então, compostas por videoaulas com especialistas. Uau! Aí tem atividades interativas, games, gráficos e apresentações de slides. Ó, Gel, uma boa. Vai que um dia você vai ser presidente dessa comunidade aqui dos peers. Você vai seguir Ou do o sínodo, caminho quem de sabe. Lutero. A gente brinca, mas vai que, né? Então, nesse sentido, é sempre bom quando a gente tem, né, alguns cursos aí que possibilitam, então, para os membros, e também a gente, né, enquanto ministros, a gente precisa também sempre dar uma reciclada, né, de novo. Tem coisas que a gente esquece, que a gente não passou, que a gente precisa rever, né. Então, cursos e programas de formação, o Servir e Liderar, curso de liderança comunitária sustentável, que é pela Faculdade Zeste, esse eu imagino que não seja gratuito. E também tem formação de liderança jovens, né, materiais específicos, né, que também a secretaria ela sempre lança para a gente no site. Com encontros nacionais, não sei, talvez. Acho que mais desenvolvidos para a questão dos coordenadores dos sínodos, né? Eu imagino. Então, nesse sentido, a gente tem algumas pontas assim que a gente poderia se segurar firme, né, e investir. E, embora eu acho ainda que falte muita coisa em termos de formação de liderança, na minha humilde opinião e crítica também. Mas Elfia, quando a gente fala então formação de liderança, pensando agora para o P aqui, né? Vamos fazer algo mais palpável, né? Mais fácil, não vamos querer fazer que nem Moisés, né? É, aí nos falta povo, nos falta liderança. Mas o que nos impede, por exemplo, de reunir, ver um final de semana e escolher um tema específico de liderança e durante esse final de semana abordar esse tema, entende? Uhum. Eu digo, a gente viu ali, liderança você não se forma de um dia para o outro, Exato. leva tempo, digamos assim. Mas nada nos impede, por exemplo, em trabalhar um tema específico da liderança. Eu até, na época, fiz na faculdade um trabalho de 30 e poucas páginas sobre a liderança de Jesus Cristo, né? Uhum. Então, coloca ali vários critérios assim, como Jesus Cristo liderava, e uma delas é o servir. Então, você reúne um final de semana no Lar Luterano de Belém e fala só sobre a liderança que serve. Exatamente. Então, eu acho que será algo bacana. Poderíamos, sim, levar adiante no Colégio de Ministros, conversar sobre Também isso, penso. delegar tarefas entre os ministros. Olha, você fica responsável por falar em tal momento, faz isso. E reunir, nem que seja um final de semana ali no Lar Luterano de Belém, vai no sábado, volta no domingo. Vai ter o seu custo, claro, mas a gente está pensando no futuro da igreja, né? E isso também não deixa de ser missão. Eu penso que se for 1 ou 2 de cada comunidade, já a gente já consegue ter um parâmetro também, né? Aí eu já penso em deixar aberto. Só vai quanto quer. Enfim, mas a gente sabe que nem todo mundo pode, às vezes, né? Então, Sim. assim, vamos jogar assim, era bom que fosse 10 de cada comunidade. Mas, assim, se não, pelo menos 2, né? Para que a gente pudesse ter essa participação e também, né, esse momento de formação que é importante, né? Eu acho extremamente importante. Aqui em Montemor a gente vai trabalhar em junho. As situações que ocorreram, assim, que me fizeram refletir sobre isso. Então, já levei a ideia para o presidente em junho, reuni domingo à tarde, 3 horas da tarde. Um horário bom. Toma um café da tarde na fã desse horário, comunidade. 2 da tarde, 3 da tarde. Não, 3 horas da tarde, o pessoal já almoçou, já tirou o cochilo.
Aí toma um café, começa com um café da tarde na sim, igreja, é gostoso. depois senta, estuda os 10 mandamentos, 2 encontros. Primeiro encontro, primeira tábua, segundo encontro, Uhum. segunda tábua. E depois ficam um tempo livre, eles querem jogar futebol, vôlei, querem conversar, ir embora, enfim. Mas para estudar sobre isso, afinal, por mais que a gente está falando ali dos 10 mandamentos e tudo, a gente se questiona o que isso tem a ver com liderança, Tem tudo a ver com tem liderança. tudo a ver com É. liderança. Então, a gente tem dentro das comunidades vários pontos de formação que a gente deveria explorar mais. Cada reunião, encontro que você faz, de oásis, estudo da palavra, grupo de estudo bíblico, o culto infantil, né? A questão do encontro de jovens, né? A meditação que você faz, o trabalho com crianças. Então, você tem essa questão da. Não é uma meditação, é só para ir lá fazer uma oração, escutar, né? Uma mensagem da Bíblia. Ela tem um caráter também de formação, né? Leve, pequeno, mas ela tem, né? Então, nós passamos em Ribeirão Preto pelos 10 mandamentos, fizemos os estudos do estudo bíblico dos 10 mandamentos, estamos passando agora aqui em Pires. Então, assim, é uma crise de existência atrás de outra, né? A cada mandamento que a gente vai estudando. Mas é a questão do aprofundar-se, lapidar, né? A questão da fé, ela é importantíssima nessa construção de uma liderança. Não adianta eu saber tudo de burocracia, de administração, de não sei o quê, né? Se eu não tiver o que é o mais importante, que é a minha vida de fé, né? Ela precisa sim ser abalada, ela precisa sim levar um choque de realidade, né? Porque daí a gente consegue ter de novo, né? Na nossa vida, o que Deus planeja, qual é a intenção do coração de Deus para dentro da nossa vida cristã, né? Em Sim. termos de liderança, de comunidade. Então, se você não se choca com a palavra de Deus, então é complicado também essa questão, né? A gente vê de Davi, né? O tanto que ele precisou voltar, né? Para si mesmo, voltar na presença de Deus para poder levar adiante o seu reinado, né? Comentou assim de ir capacitando, chamando para fazer aquilo. Esses dias eu chamei algumas pessoas para me ajudar a fazer uma organização na sala. A gente vai fazer uma reforma para as crianças. Começamos, o cara tá lá hoje lavando tudo para pintar, né? Então a gente se reuniu ali para tirar os móveis da sala, ver o que ia mandar embora, o que não ia. E eles encontraram numa gaveta alguns documentos assim do EMO, Olha aí. da ordem jurídica do Finar, enfim, tudo ali. E eles assim, o que é isso, pastor? Eu falei, expliquei por cima deles. Nossa, isso daqui seria bom passar para o presbitério para a gente saber. É válido. Que a gente pensa, não tem sentido. Tem sentido, né? Porque tem muitos que vivem na comunidade, mas não têm acesso a esses documentos, não conhecem esses documentos normativos, né? Não. Então, cabe a nós também ali, pelo menos aos que já estão mais familiarizados e mais firmes, né? Ensinar sobre isso também. Porque eu percebo, a caminhada de liderança, ela é algo progressivo. Então, por mais que você comece ali oferecendo para a pessoa, você faz uma oração nesse momento. Próximo encontro, você chama ela para fazer uma dinâmica. Depois você desafia para fazer uma mensagem. Depois você deixa assim, olha, infelizmente esse final de semana eu não vou poder estar, você faz o encontro. Pensando agora a liderança jovem. Jorge, prepara, João. Ela é algo assim que ela vai surgindo com o tempo. E quando a gente tem, então, o presbitério, são lideranças ali que, teoricamente, já estão formadas, teoricamente, né? E que cabe, então, a eles também estarem por dentro de toda essa parte burocrática que existe, infelizmente precisa e é necessário. Né? Então, para ficarem cientes também, se acontecer algum problema, sabe como resolver, digamos assim, né? Ou sabe o caminho, pelo menos. Exato. Miremos nos nossos exemplos aí de liderança bíblicos, né? E também no exemplo de Jesus, né? Que sempre são exemplos que acolhem, né? Que dialogam, que são sensíveis também, nunca, né, estão ali fora da realidade, mas sempre estão na escuta, né? Isso faz toda a diferença também. Bem, aqui de Montemor eu não posso afirmar, mas penso que a gente está indo no caminho certo. Quando a gente tem reunião de assembleia e vem crianças e perguntam, a gente fala, para presidente, alguém se voluntaria? E as crianças levantam a mão querendo servir.
Então, se elas estão Bem ali legal. querendo servir, querendo se empenhar, é sinal que Que Deus conserve assim, está com indo no caminho capaz, essa certo. vontade. Eu sempre oro quando a Helena vem me diz, eu vou ser pastora, eu disse, ai Senhor, conserva, que ela tenha essa ideia, que isso fique fixo no coração, que não passe. Né? Aqui Porque, eu já ouvi isso também, já. E se as pessoas, se os adolescentes estão falando isso, de certa forma é porque nós, pastores, também estamos sendo inspiração. e um dia me chamou muita atenção a Luísa, né, priminha da Helena. Ah, o dia pastor, ela falou isso no microfone, no culto, né? O dia pastor que você não puder fazer o culto, eu faço. Então, assim, eu preciso, oh, glória a Deus, né? Ainda bem. Então, assim, eu oro muito, né, para que essas crianças sejam lideranças firmes aqui dentro, né? O pessoal brinca, eu disse assim, mas eu não brinco tanto, eu oro mesmo, né? Eu levo a sério, né, essas conversas, porque é sempre um estímulo que você pode, né, também levar para a vida de uma criança e ela ter E, isso com propósito também no coração, né? e por mais assim que a criança ali ela está falando sem ter noção, digamos assim, do que ela está falando, muitas vezes acontece isso, mas se você valoriza isso, Uhum, se você valoriza essa iniciativa dela, se você realmente agradece por isso, isso fica marcado, né? com certeza. Isso fica gravado. Aí eu disse, pode deixar, Luiz, o dia que a pastora não vier, eu vou mandar um aviso, você vem. Então ela fica feliz da vida, né? Então, nesse sentido, eu acho que é isso, que a gente está aí para sempre liderar e liderar da melhor forma, né? Dar voz e vez, valorizar, que tudo isso Sim. também acaba motivando, né? Mas é isso aí, Felipe. Chegamos ao final do nosso Lula Talk. E também espero que você que está em casa, que ouviu, também se sinta tocado. Quem sabe está pensando, nossa, como eu posso servir, como eu posso ser, né, uma liderança mais Liderar. atuante, mais apaixonada pela minha igreja, pela causa de Jesus. Então eu sempre tenho para comigo, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, né? E nesse sentido, Felipe, o que você fala para quem nos ouve nesse momento? Uma palavra final agora. Meu amigo, minha amiga, servir tem seus desafios, tá? Não vou mentir para você dizendo que servir, liderar é um mar de rosas. Não é. Mas, isso eu posso te afirmar, e falo com convicção, vale a pena. Liderar, estar à frente, ajudar no reino de Deus, mesmo de forma simples, vale a pena. A gente muitas vezes espera coisas grandiosas, mas você ajudar, por exemplo, liderando a escola dominical, e a mãe te mandar foto que a criança foi fantasiada de Jesus no dia da fantasia, e saber que, poxa, um pouco disso é mérito meu, Exato. isso é muito gratificante. Então, se você tem a oportunidade de servir, de liderar, não foge disso. Aceita. Ainda que com medo, aceite. Vai com medo mesmo. Josué também teve medo. E Deus o usou mesmo assim. Moisés tinha seus desafios e Deus o utilizou mesmo assim. Pedro era um simples pescador. Então não diga, eu sou um simples ser humano. Deus, ele vai agindo. Se você tem vontade de servir, de liderar, vá, que bom. A gente fica muito feliz por isso. Obrigada, Felipe. Que Deus continue te abençoando, também te capacitando a capacitar mais líderes. Que Deus também abençoe aí a comunidade de Montemor, né? Também o teu trabalho pastoral. E muito obrigado pela tua presença conosco. A gente sabe que a agenda pastoral é um pouco apertada, mas deu certo, né? Você já é velho conhecido aqui do Lolatal, que está sempre com a gente. Mais uma vez, meu muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Igualmente, Elfa, um grande abraço. Esse foi o Lola Talk de hoje, dessa quinta-feira. Agradecemos a tua escuta, o teu tempo e também a tua companhia para essa tarde. Que assim também o Trino Deus te abençoe e te guarde. Amém. O meu muito obrigada também a você, João. Valeu, abençoado fim de semana para você e até a próxima. Falou!